Nesse vídeo eu vou dar umas dicas super descoladas para você que quer parecer muito chique num jantar de inteligentinhos, tá? Então o filósofo Luiz Felipe Seja Chique no Jantar de Inteligentinhos Pondé falou mais uma vez sobre anarcocapitalismo, mas dessa vez se imposto é roubo. Dessa vez ele fez um vídeo bem curto, ele só disse que no Brasil o imposto é roubo porque não existe retorno do imposto e que se existisse retorno ou se o imposto fosse mais baixo, ele não seria roubo, ou ele é roubo porque para uma empresa continuar existindo ela precisa sonegar, que não dá para entender o que isso tem a ver com roubo. Então, se para uma empresa continuar existindo ela precisa sonegar, logo o imposto é roubo. Eu não entendi a estrutura lógica desse ponto em particular. E ele disse que nós não devemos entender a priori se imposto é roubo, e eu acho isso um lixo vindo de um filósofo. Desculpa, não levo para o lado pessoal, mas eu sou fortemente contra o empirismo, que é você tentar encaixar todos os conhecimentos dentro do método empírico. Inclusive, não apenas toda a escola austríaca de economia, como a filosofia praticamente inteira é um estudo a priori, porque é o estudo de epistemologia, de quais conhecimentos são válidos, e essas coisas vêm antes de você usar o método empírico. Para você saber se o próprio método empírico é válido ou não, não dá para saber isso pelo próprio método empírico. Então a filosofia inteira, a epistemologia inteira, são estudos a priori, e a escola austríaca de economia inteira são completamente baseados no método a priori. Então eu queria saber o que o Pondé tem a dizer, por exemplo, sobre a escola austríaca de economia. Se ele já fez algum vídeo sobre isso, coloquem o link nos comentários. O que ele tem a dizer sobre Ludwig von Mises, seria interessante saber a opinião dele. E quando você está discutindo se imposto é roubo, você está falando sobre proposições analíticas, porque você está falando sobre o significado das palavras. Um argumento ou uma proposição analítica é aquela que fala sobre o significado das palavras, e se você quer saber se imposto é roubo, você está falando sobre o significado das palavras. Imposto é uma taxa, por definição da palavra, cobrada coercitivamente, ou seja, você coercitivamente remove uma propriedade de uma pessoa. Você coercitivamente toma a propriedade de outra pessoa, independentemente dela concordar ou não. A definição de roubo, englobando, claro, também o furto, é você tirar a propriedade de uma pessoa sem ela querer ou não. É exatamente a mesma definição das duas palavras. Então, quando se diz que imposto é roubo, isso é uma proposição analítica, e toda proposição analítica é a priori, porque você entende o significado das palavras refletindo sobre elas, quando você já tem a definição delas, e não observando o mundo pelos 5 sentidos, que é o método empírico, que o Pondé acha que você deve descobrir empiricamente se imposto é roubo. Eu quero saber em que parte da natureza do mundo físico ou do mundo social você encontra uma definição da palavra imposto que não seja igual à definição da palavra roubo. E se você está mudando a definição, então assuma que você está mudando a definição. Fale, eu sei que a definição comum de roubo, entende, no jantar de inteligentinhos, quando você estiver falando sobre a definição comum de roubo. Não, eu já misturei com o Mário Filósofo, mas quando você estiver no jantar de inteligentinhos sobre a definição de roubo, eu estou dando uma nova definição, assuma isso. Então, olha só, eu sei que normalmente a definição de roubo é quando você remove a propriedade de outra pessoa sem consentimento. E eu sei que a definição de imposto é quando você remove a propriedade de outra pessoa sem consentimento. E eu sei que as duas palavras têm a mesma definição, ou pelo menos todo imposto é roubo, apesar de nem todo roubo ser um imposto. Mas no meu jantar de inteligentinhos eu criei uma nova definição. Eu criei a definição de que roubo é tudo que você remove de outra pessoa sem o consentimento e não dá retorno. Mas você criou essa definição, essa não é a definição comum. Você não vai abrir um dicionário e ver. Roubo é aquilo que é tomado sem dar alguma coisa em troca. Então, tipo, se um assaltante assaltar uma pessoa e der pra ela um bombom em troca, isso não é mais roubo, porque ele deu alguma coisa em troca. E se o Luiz Felipe Pondé é um filósofo, ele se auto-intitula um filósofo, e isso é que me deixa, na verdade, um pouco chocado, é que ele é um filósofo e ele não tem uma argumentação para justificar epistemologicamente o que ele está propondo, que é uma posição epistemológica, que é de olhar o significado das palavras
apenas através dos 5 sentidos e não pelo próprio significado, ou seja, de uma forma analítica a priori. E eu estaria muito curioso para ver se o Luiz Felipe Pondé tem alguma argumentação em defesa do empirismo, se ele já falou alguma vez sobre epistemologia. Nunca vi ele falar sobre isso, espero que ele tenha alguma coisa a dizer, principalmente porque ele é um filósofo e essa é a área que ele deveria estudar, se ele é um filósofo, né? Epistemologia, metafísica, ética. Então vamos ver se ele tem algum argumento aí em defesa do empirismo. Então basicamente o que ele diz é, bom, existe uma certa definição de imposto, existe uma certa definição de roubo, mas imposto não é roubo, por quê? Porque eu não quero. Porque eu não quero que seja. Então, imposto é roubo só no Brasil porque eles cobram demais. Então tem também um limite aí de porcentagem. Quantos por cento da renda começa a ser roubo? Começa a ser roubo nos 60%, apesar de que já está nos 60%, né? Porque se você contar o que você paga de imposto para receber o salário e depois o que você paga de novo para gastar o dinheiro, dá mais de 60%. Mas quantos por cento começa a ser roubo? Se você pegar só 10% não é roubo, mas se você pegar 50%, aí já é roubo. Então eu gostaria de saber se ele tem um número, se o Luiz Felipe Pondé tem algum número mínimo do dinheiro tomado para que isso se classifique como roubo, ou se ele tem uma nova definição da palavra roubo, ou se ele tem algum argumento epistemológico para justificar o empirismo. Então eu gostaria muito de saber, espero que alguém aí conheça algum vídeo ou algum livro onde ele explicou isso, algum artigo. E é isso aí, não se esqueçam de sempre ser chiques no seu jantar de inteligentinhos e sempre diga que imposto não é roubo no seu jantar de inteligentinhos, e assim você poderá ser amigos de outros inteligentinhos, e é isso aí. Arrasem com essas dicas chiquérrimas e até o próximo vídeo.